Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática de hoje. Peguem o caderno de vocês irão fazer uma revisão para a nossa prova, certo? E eu vou passar para vocês as questões e já vou dar uma explicação, tá legal? Vamos lá. Vejam só, no primeiro, vocês irão colocar o nome do colégio, a data de hoje, 13/7/2020, a atividade de revisão, primeiro quesito. Descubra o valor do termo desconhecido. Na letra A, eu tenho triângulo mais 145 é igual a 232. Para eu responder essa questão aqui do valor do termo desconhecido com a adição, eu vou aplicar a operação inversa, que é a da subtração. Então, eu vou copiar o meu desenho do triângulo, vou colocar o sinal de igual e vou colocar meu resultado menos a segunda parcela e vou resolver. Na letra B, eu tenho um valor do termo desconhecido, só que trabalhando aqui nesse caso a multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou colocar o meu símbolozinho do triângulo é igual a 1.568 dividido por 14. Vou fazer a minha continha do lado aqui da divisão para eu poder dar a resposta. Na letra C, eu tenho triângulo menos 76 é igual a 151. Neste caso aqui, como a operação é de subtração, eu vou ter que aplicar a adição. Então, triângulo é igual ao total mais o subtraindo. E vou adicionar as duas parcelas aqui. Na letra D, eu tenho aí triângulo dividido por 8 é igual a 744. Neste caso aqui, a operação é da divisão e eu irei realizar ela com a multiplicação. Vou multiplicar 744 vezes 8. Então, vou fazer a minha continha do lado e vou dar a minha resposta aqui embaixo. Para a questão A e B, você pula de uma para a outra 4 linhas. Veja um exemplo aqui. Triângulo vezes 3 é igual a 213, certo? Então, aqui, ó, a continha é de vezes, eu vou aplicar a operação inversa. Então, eu vou fazer desse jeito. Triângulo é igual a 213 dividido por 3. Multiplicação passa para divisão. Vou responder aqui, ó, 213 dividido por 3. Então, vou fazer a minha divisão para descobrir o meu resultado. Então, 2 não pode dividir por 3, 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, 0. Baixou o 3 do lado. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, 0. Então, minha resposta é 71. Venho para cá, triângulo é igual a 71. Pronto, e assim eu fiz o primeiro quesito aí para explicar a vocês uma continha envolvendo o valor do termo desconhecido, trabalhando aqui a multiplicação e a divisão, certo? Vamos agora ao... No segundo quesito, você vai responder aqui a essa pergunta, quando um número ele é divisível por 9. Então, seguindo as regras da divisibilidade, você vai explicar aqui quando é que um número ele é divisível por 9. No terceiro quesito, você tem aí, determine os 8 primeiros múltiplos os múltiplos de 4, de 7 e de 12. Neste caso aqui dos múltiplos, você vai escrever 8, sem contar com o 0, certo? Então, aqui, ó, primeiro múltiplo, eu já sei que é 0.
Lembrando que nós temos de colocar dentro do parênteses as respostas. E assim você vai dizendo quais são os múltiplos de 4. Então, múltiplos de 4, você vai ter que multiplicar por todos os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até você completar os 8 primeiros, sem contar com o 0, certo? No quarto quesito, você tem aí quais são os divisores de 35, de 28 e de 48. Lembrando também que os divisores, eles sempre começam com 1. Então, o primeiro divisor de cada número é 1. E quais são os outros números que dividem 35? Então, você vai colocar e responder. No quinto quesito, você vai encontrar o máximo divisor comum, o MDC, pelo processo da decomposição de fatores primos, ou seja, aquele em que a gente faz a linha para fazer a divisão. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui eu tenho 12 e 36. Então, a fatoração dos números primos é o que eu vou fazer, certo? Então, aqui, ó, primeiro número primo, eu já sei que é 2. Então, se os meus números que estão aqui para fatorar, eles são divisíveis por 2, então eu faço a divisão. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2 vai dar 18. Ainda continuo por 2. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Não posso mais dividir por 2, então o próximo número depois do 2, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda continua com 3. Copia esse 1. 3 dividido por 3, 1. Nossa fatoração só acaba quando você chega aqui no final com 1. E aqui, ó, vou fatorar os números primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E vou multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, meu MDC de 12 e 36 é 36. Aí, eu vou colocar lá do lado meu MDC de 12 e 36 é igual a 36, certo? E para finalizarmos o sexto quesito, você vai escolher um dos métodos trabalhados nessa unidade para encontrar o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Neste caso aí, a gente tem os múltiplos dos números. Então, quais são os múltiplos de cada um dos números? Você pode fazer